Boa noite, pessoal que está entrando agora. Nós vamos dar início a mais uma live promovida pelo Centro de Referência Paralímpico CTE-UFMG. Só um tempinho aí para a gente conseguir o contato com o nosso convidado de hoje, professor Ramon Pereira. Obrigada aí a todos que nos acompanham. Vivian Silvantino, pessoal da EFETO, da assessoria. Muito obrigada a todos aí que estão sempre junto com a gente nessas lives, nessas trocas de informação. Nosso convidado já está entrando. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. O pessoal está entrando, viu, Ramon? A gente sempre dá um minutinho para a gente iniciar. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito legal sobre os centros de referência e sobre a Escola de Esportes do CPB. São dois temas aí que nas nossas últimas lives, nas nossas últimas conversas, sempre tem despertado o interesse do público que tem acompanhado a gente. Aí agradecer a todos que sempre estão participando dessas lives, o pessoal da assessoria, Fabiano, Iago, sempre junto com a gente, dando todo o suporte. Muito obrigada. E vamos lá, professor, preparado? À sua disposição. Bom, Ramon, a gente, assim, sempre na apresentação da live, a gente gosta de falar um pouquinho, contar um pouco da história dos nossos convidados, né? Boa parte do movimento paralímpico já conhece o Ramon Pereira, né? Do futebol de 5, do Instituto Benjamin Constant, dos Jogos Rio 2016 e mil outros projetos aí ao longo da carreira. Mas também tem muita gente nova chegando no movimento, né? Então, seria, inicialmente, nessa conversa nossa, muito bacana se você contasse um pouquinho da sua trajetória. Hoje você está à frente como coordenador dos centros de referência no Comitê Paralímpico Brasileiro, da Escola de Esportes. A gente sabe que existem outros projetos paralelos aí, mas conta um pouquinho para a gente da sua carreira profissional, da sua formação, até você chegar hoje nessa posição no Comitê Paralímpico Brasileiro. Bem, é um pouquinho longo, né? Acho que é um pouquinho não, mais... resume, Ramon, senão vai ser uma live só para o seu currículo. Não. Na verdade, eu me sinto até um pouco velho, né? Até para falar, até porque é quase a sua idade aí no movimento, né? Desde 1982, então... Eu comecei a universidade em 1981 e em 82 eu comecei um estágio numa escola em Bangu que tinha deficiente visual, tinha intelectual e tinha o físico. E dali para frente nunca larguei lá, né? Ainda em 1984 nós tínhamos um atleta que representou exatamente a escola nas Paralimpíadas, na época foi nos Estados Unidos. Aí eu viajei, fui para Rondônia, fui para Roraima, sempre ligado exatamente naquela época, né, educação especial. E, na verdade, nós inserimos os alunos que eram discriminados nos jogos escolares. Isso foi muito importante, tanto em Rondônia, em Cacoal, quanto em Roraima e em Boa Vista, né? E isso foi muito importante até então. E isso a gente está falando em 1985, 86, as crianças eram muito discriminadas, né? Aí voltei para um instituto, na verdade eu fiz um estágio no instituto, voltei em 1992 e criamos uma série de projetos, né? O que era muito interessante lá no instituto é que nós tínhamos uma divisão muito exemplar no que diz respeito à evolução desportiva do aluno com a deficiência visual. Nós tínhamos as aulas que todos eram obrigados a fazer, tínhamos exatamente o aperfeiçoamento,
em que alguns alunos que se interessavam em algumas atividades, a natação, o goalball, o atletismo, tinham essa aula à parte e montamos exatamente as equipes. Então tinha esses estágios muito respeitados, né? Até porque lá, inclusive, a gente exigia que o aluno que tivesse na equipe, ele não podia ter uma nota vermelha. Então a gente tentava associar o desenvolvimento escolar exatamente ao esportista. Dali eu fiz o mestrado e o doutorado, né, sempre na pesquisa ao paradesporto, assumi a seleção, assumi a coordenação de natação e futebol de 5 pela BDC, né, hoje é CBDV, né, em 1995, né, fiquei até 98, quando fomos campeões, né, mundiais em futebol de 5. Na época, inclusive, o Brasil era uma das últimas opções, que tinha Espanha e Argentina, que eram assim, as melhores, né? Dali no Instituto fiz uma série de projetos, voltei à seleção de futebol de 5 e em 2009, o ciclo 2009-2012, graças a Deus ganhamos alguns títulos, né? E fui Sport Manager em 2016 em futebol de 5. Bem, isso aí pronto. Muito bom, Ramon. É muito legal para o pessoal que não conhece mesmo, né, a história, a caminhada de cada um, que hoje está à frente de projetos tão significativos, né? E aproveitar para o pessoal que está entrando agora, hoje o nosso bate-papo é sobre os centros de referência, a Escola de Esportes do CPB. Tá? Então, ao longo aí da nossa conversa, nós vamos fazer uma primeira troca e depois a gente abre para as perguntas. Então, caso você já tenha alguma dúvida dentro desses dois temas, já separa aí, já se prepara para estar interagindo com a gente, tá, pessoal? Então, Ramon, para a gente dar início a esse bate-bola, só mandar um abraço para o pessoal do Centro de Referência do Paraná, que eu vi que entrou aqui. A professora Andressa também está acompanhando a live. Muito obrigada a todos. A gente teve uma primeira live, Ramon, com o professor Alberto, e a gente falou brevemente sobre o centro de referência, né? E nessa fala sobre o surgimento dessa proposta dentro do planejamento estratégico do CPB, muitas pessoas que estavam acompanhando, surgiram algumas dúvidas, né, dessas pessoas. Como que é essa implantação? E várias dúvidas recorrentes foram: quantos centros de referência já existem? Eles já estão operando? Não estão? Nós aqui de Belo Horizonte somos um desse centro, já em operação, né, já implantados dentro do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Além de Belo Horizonte, de Uberlândia, Rio de Janeiro, quais os outros centros já operam e qual que é a perspectiva do Comitê Paralímpico Brasileiro? Que a gente tenha pelo menos um centro em cada estado? Qual é a expectativa do comitê, né, nesse processo de descentralização mesmo? Bem, primeiro é importante explicar a todos os presentes que o Centro de Referência ele foi criado exatamente para ele replicar todas as ações que acontecem no Centro de Treinamento em São Paulo. Por quê? Porque o CPB percebe que sozinho ele não vai conseguir massificar o desporto, né, paralímpico e, ao mesmo tempo, buscar talentos. Então, hoje no CT existe o trabalho da iniciação esportiva até o alto rendimento, com a preocupação exatamente de respeitar a maturação dos nossos atletas. Então, o que antes, vamos dizer, e eu vou falar de antes, assim, 15, 20 anos atrás, né, nós havia a descoberta desses atletas na rua, era o professor dando uma aula, ou algum acidente que aconteceu, chamava aquele garoto para ir treinar. Hoje nós já conseguimos, por algumas iniciativas, descobrir esse atleta em uma fase infantil, né? E o CPB, na gestão atual, não estou falando nada contra as gestões anteriores, mas existe um incentivo muito grande sobre a iniciação esportiva, que essa é exatamente a base do atleta de alto rendimento. Quando a gente fala, e a Paralimpíada Escolar
é o carro-chefe exatamente desses projetos, né? Nós tivemos, antes ela era chamada Paralímpico do Futuro, né? Em 2006, 2007, 2008 nós não tivemos. Em 2009 nós viemos com um perfil diferente, né? O que antes era só atletismo e natação, aumentou-se as modalidades, né? Ela começou a descobrir uma série de talentos, dentre eles Alain Fontelli, Ana Carolina e uma série de outros que, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar inteiro, né? Por quê? Porque a Paralimpíada exatamente ela faz uma seleção estadual e depois nós aproveitamos com o projeto Camping esses melhores atletas. Bem, centro de referência. Então o centro de referência ele quer incentivar exatamente isso. Quando nós fizemos em 2011 o Clube Escolar, que era um projeto muito tímido, eram 20 clubes em todo o Brasil, em que o CPB incentivava com R$6.000 para serem gastos com recursos humanos, material e locação de ambientes, né? Desses 20 clubes, na Paralimpíada Escolar de 2013, 40% das medalhas foram dos alunos que frequentavam o clube escolar. Então ali já se revelou a importância da gente massificar todo o ambiente que é feito no centro. E aí surgiu a ideia de fazer o centro de treinamento. Esse projeto inicial foi inclusive do professor Alberto e professor Valdênio, né? Que Deus o tenha. E depois eu entrei em um processo de formatação teórica, né? E demos exatamente a conotação de se desenvolver desde o alto rendimento, desde a iniciação até o alto rendimento, com a preocupação de divulgar o paradesporto. E como a gente ia fazer isso? Vinculando as universidades. Por isso que o projeto hoje ele tem como exigência ter sempre uma universidade parceira. Além da gente incentivar a pesquisa, nós queremos também a vivência dos universitários com o desporto, com o paradesporto. Isso é muito importante. E digo isso até por causa própria, né? Quando eu estava na universidade, eu me formei em 84, mas já em 82 eu já ingressei exatamente nessa escola, que me deu uma bagagem fantástica para fazer depois a especialização. Fiz na época a educação física especial, inclusive foi a primeira, foi patrocinada pelo MEC, inclusive, né? E depois fiz mais duas. E, enfim, quando a gente mostra ao universitário a vivência, né? Porque a disciplina, a educação física especial, ela provoca o nosso universitário. Mas a diversidade é tão grande, que muitas vezes o universitário sai dali com medo de atuar. Medo porque ele vê tantas informações e uma diversidade tão grande de deficiências, é amputado do braço, é o membro superior, o membro inferior, enxergando mal, não enxergando, uma série de diversidades que existe uma didática própria para cada um deles. E isso é muito importante. Hoje, os centros, e nós temos um manual, exatamente como se fosse uma Bíblia, para a gente seguir exatamente um padrão, né? A nossa equipe segue um padrão, né? E esse padrão, ele não é fechado, isso é o mais importante. Fizemos, inclusive, Carlinha, você estava presente ano passado, uma reunião com todos os representantes, foram os professores, os coordenadores e até alguns secretários, exatamente para abrir a discussão. Porque, de forma alguma, a coordenação de esporte escolar, ela está fechada para ideias novas. E são as ideias novas que trazem a evolução. Então, quando a gente fala que é o CPB que está fazendo, não, a partir de agora, cada centro é um braço nosso. Cada centro ele tem como obrigação
dar uma sugestão, discutir algumas ideias, inclusive ajudar somando exatamente em discussões saudáveis para o paradesporto, para a ação maior. Então, hoje o centro ele é criado em função sempre de uma universidade e dos espaços físicos. Então, é enviada uma carta de intenção, descrevendo exatamente a justificativa, por que quer criar o centro, né? Fotografando os locais onde vão ser desenvolvidos e as modalidades sugeridas pelo núcleo, ou pela universidade, ou pela secretaria, ou pelo clube, né? E aí eu faço uma visita, eu e a minha equipe vamos até o local, vamos fazer uma visita e ver a viabilidade de se fazer conforme as intenções descritas, né? E sugerimos, olha, dessa forma aqui talvez não dê para fazer 5 atividades, mas dá para começar com 2. E talvez esse seja hoje o momento de grande sucesso desse projeto. É que nós estamos começando exatamente pelo mais simples possível. Beleza, Ramon. Só uma perguntinha, emendando aí nesse assunto que você já abordou sobre as instituições, a gente sempre destaca também a importância da universidade, né? Nós que estamos imersos aí no ambiente do esporte paralímpico, a gente sabe da importância dos projetos de extensão, das disciplinas de atividade motora adaptada, né? Como isso impacta na formação do profissional, essas iniciativas e esses espaços. A gente destaca nesse ponto a importância da universidade, mas se alguma região tem um projeto muito grande liderado pela Secretaria Estadual de Esportes, pelo município, por um clube, pode ser via instituições ou só pela universidade? Essa foi uma das dúvidas na live com o Alberto. Seria interessante a gente esclarecer esse ponto para o pessoal que está acompanhando, né? Claro, pode, desde que tenha a parceria com a universidade. Difícil hoje a gente apontar um município que não tenha uma universidade de educação física, de fisioterapia, enfim. Por quê? Quando a gente fala em iniciação ao alto rendimento, e quando a gente chega no alto rendimento, os nossos atletas precisam de outros atendimentos, que não se resumem só à atividade física. A fisioterapia, a nutrição, a psicologia, uma série de outros atendimentos que vão fazer desse atleta um atleta de alto rendimento. Eu não posso me resumir só à atividade física para os nossos atletas de alto rendimento, porque vai ficar carente. Então, com a universidade, nós vamos ajudar a universidade, dando exatamente os dados que são coletados através das avaliações e, ao mesmo tempo, a vivência. E, ao mesmo tempo, o atendimento aos nossos atletas. Então, só respondendo, pode, desde que tenha a parceria com uma universidade. Eu acho que a grande contribuição de quem já está implantando os seus centros nesse momento, a gente considera numa fase inicial ainda, né, Ramon? 1 ano e pouco de implantação de projetos, algumas ações ainda são muito recentes, mas dentro da nossa experiência, e aí falando por Belo Horizonte e região, a gente tem as especificidades, né? O contexto local, as modalidades que já vinham sendo mais praticadas com uma adesão maior, outras menos, perspectivas de implantação, né? A gente também analisa todo esse contexto para o futuro do projeto, né? Então, você já falou um pouco, né, sobre essa expectativa dos centros de referência replicarem esse modelo que São Paulo tem muito bem desenvolvido hoje, da base até o alto rendimento, né? Mas a gente também vê alguns pontos que a gente ainda precisa de encontrar alguns caminhos. Por exemplo, para a base, né? Eu acredito que um dos principais impactos dos centros de referência seja uma oportunidade a mais de acesso dessas pessoas com deficiência ao esporte, né? E a gente sabe que alguns vão despontar para o alto rendimento, outros não, que ainda tem essa realidade, né? Como é que você vê essa questão dos impactos mesmo dos centros de referência em cada região? É mais em relação ao acesso? É tudo? Vocês esperam ter impacto em todas as áreas?
pelos centros que já implantaram, né, as suas primeiras atividades, qual é o feeling aí que vocês têm e qual é o impacto mais esperado? Carlinhos, o mais importante é a gente respeitar a maturidade desse projeto. Não adianta hoje, como foi pedido em vários outros, né, o alto rendimento, né, partir para o alto rendimento. E aí nós conscientizamos os núcleos de que, e temos exatamente os critérios, né, de atletismo, natação, todas as modalidades, né, que os atletas não se encaixavam naqueles critérios, exatamente para mostrar a realidade a cada centro. E convencemos, exatamente com uma discussão entre as partes, né, de que o ideal seria a iniciação. Quando você falou aí em modalidades, isso também é muito importante, as modalidades são escolhidas pelos centros. Não é o CPB que escolhe. Até porque a especificidade de cada região, quem sabe é quem está lá. E nós respeitamos muito isso. Então, se ele quer fazer 3 modalidades, né, e identificamos, através da participação na Paralimpíada Escolar, se ele tem a modalidade ou não, né, nós, mas aqui, rapaz, Bocha, você não inscreveu nenhum aluno, escreveu um aluno na Paralimpíada Escolar no passado. Vamos partir para o outro. Aqui, atletismo você escreveu muito mais, natação também, vôlei sentado aqui, você teve uma equipe. Então, nós provocamos exatamente essa discussão para nós chegarmos ao sucesso em cada centro. Então, cada um de vocês tem uma especificidade. Eu tirei até uma colinha aqui, que às vezes eu esqueço. Nós temos centro de referência em Blumenau, Maringá, Belo Horizonte, Uberlândia, Rio de Janeiro, no Cefam, Brasília, Goiânia, Boa Vista e Vitória, né? Sendo que nós tivemos, em função do isolamento social e a pandemia, tivemos que fechar 2 provisoriamente, né? Que foi o de Boa Vista e o de Vitória. Mas, certamente, eles vão recomeçar. Desses centros que já foram criados, nós temos 930 alunos atendidos na iniciação esportiva, tá? Nesse início de processo, só para a gente ter uma ideia. E mais 68 atletas de alto rendimento. Então isso é muito bom. Nós vamos ter aí 2024, 2028, com os técnicos de alto rendimento, com dor de cabeça. Porque vão ser tantas opções que eles vão ficar meio tontos em escalar, às vezes, um goalball, que são 6 atletas em feminino e 6 em masculino. Eles vão ter tantas opções que... E é isso que eu quero dar para eles. É isso que o CPB quer dar para eles. Essa alternativa, essas opções. Mas só construindo hoje, maturando as iniciações. E o projeto, ele não tem como meta alcançar antes de 2024. Ele não tem isso como meta. Hoje, o que nós estamos estimulando, inclusive, estamos acabando uma cartilha de cada modalidade que é desenvolvida na escola de esportes, né, só de iniciação, baseada exatamente em educativos, para que o professor do clube, associação, escola, possa reproduzir também nesses ambientes e com materiais alternativos. Porque muitas vezes uma bola de goalball, você sabe disso, a dificuldade que é conseguir uma bola de goalball. Uma bola de bocha, desculpe até... O kit de bocha. O kit de bocha tem que vir lá de Portugal. Meu Deus do céu. Tem muitas associações até que fazem aqui, mas a melhor, quando a gente fala em alto rendimento, Portugal. Então, nós estamos dando essa alternativa, e isso é muito importante, né? Se os centros, e eu acredito que essa maturação, se não fosse o isolamento social e a pandemia, no final desse ano nós alcançaríamos, íamos partir para uma outra fase, que a gente chama, e é importante também salientar a todos que todas essas etapas, elas estão sendo desenvolvidas no centro de treinamento, através da escola de esportes, tá? Hoje nós temos, fechamos com 539 alunos, você falou aproximadamente 600, né? 539 alunos, mas todas essas ideias são postas em prática, tá? Em São Paulo,
e maturadas exatamente nos centros de referência. Tá? Muito legal. Falando, já que a gente entrou um pouquinho aí no tema da Escola de Esportes, a gente sabe o grande sucesso que é esse projeto, Ramon, mas a gente sabe também que o início foi muito... não com um número tão expressivo de atletas, vocês também... Eu assisti uma live, inclusive, do Felipe Bari, com o pessoal da Paraíba Paralímpica, e ele contou um pouco do início, né, dessa história, quais foram as estratégias que vocês utilizaram em São Paulo para alcançar o público de crianças com deficiência em idade escolar, por exemplo. Esse é um grande ponto que a gente ainda quebra um pouco a cabeça aqui em Belo Horizonte, né? Mas antes até a gente chegar nesses quase 600 atletas da Escola de Esportes, como que foi a estruturação desse projeto? Quais modalidades? Como que foi isso daí? Carlinha, eu sou do Rio, né? Natural do Rio. E no Rio a gente tinha N projetos como esse, né? E quando a gente abria 100 vagas, apareciam 500 alunos. Assim, do dia para a noite. Apareciam 500. E aí cheguei em São Paulo, nós escrevemos o projeto, foi aprovado pelo professor Alberto, professor Jonas, né? E fomos à prática, né? Fomos divulgar o projeto. Então, percorremos secretarias de educação e de esporte, na época 10 municípios, acharam fantástica, mas não conseguíamos os alunos. Fizemos o piloto com os alunos do Instituto Padre Chico, deficientes visuais. Fizemos durante um mês para saber para moldar exatamente o projeto e abrimos em abril de 2018. Abrimos oferecendo, porque os municípios, infelizmente, naquele momento não acreditavam tanto. Então, o CPB entrou com transporte para alguns municípios, lanche após a atividade, material esportivo, recursos humanos, enfim, toda a estrutura e o centro de treinamento, que é o 5º melhor do mundo, né? E nós tínhamos, quer dizer, do Padre Chico nós iniciamos com 20 alunos. E em final de maio nós estávamos com 40 ou 50 alunos no máximo. Cheguei, pô, o que está acontecendo? Se eu abro esse negócio no Rio de Janeiro, chove de criança. Não é possível. Começamos a participar das reuniões de pais nas escolas e levando vídeos. Por quê? O responsável de São Paulo, e aí eu só conheço, na verdade, Rondônia, em Roraima, Rio e São Paulo, mas o de São Paulo responsável, você tem que convencê-lo. Se você não convencer o responsável, ele não leva o filho. Não adianta você oferecer, você pode oferecer ouro. Ele não leva o filho, Carlinha. E aquilo me deixou meio assim. Então, quando nós começamos a participar das reuniões, 2 meses após, já estava com quase 200 alunos. E a nossa meta para aquele ano era 350 alunos. Fechamos com 370, 380 alunos. Então, essa especificidade, quando eu falo, ela é muito importante. Cada um de vocês tem uma história para contar, para agregar exatamente a essa experiência quando a gente for falar de Brasil. Quando a gente for, quando for expor essas informações lá fora, certamente com os centros de referência, nós vamos saber falar o que é o nosso padrão. Qual é o padrão do nosso aluno, qual é o padrão do nosso responsável. E em São Paulo deu muito certo. Hoje nós temos lista de espera, né? E é legal você falar em escola de esportes, porque nós temos, em 2019, e eu vou dar os dados, esses dados, inclusive, nós fechamos o capítulo que nós estamos enviando para vocês, né, para o livro, que eu acho que é muito interessante, que ele serve como comprobatório para todas as nossas ações. Então, a escola de esportes, e eu tenho que colar, ele deu atendimento para 539 crianças frequentes, tá? Mais de 800 inscrições, 48 alunos convocados para as seleções de base, isso eu estou falando em atletismo, natação, futebol de 5, bocha, tênis de mesa, golbol e judô, 28 alunos convocados para representar o estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares, dentre eles,
eles ganharam 42 medalhas, um recorde brasileiro na modalidade de atletismo na prova de 100 metros na categoria T35. Então são resultados que já começam a aparecer. E você vê, esse recorde foi batido por uma garota de 16 anos. E iniciação. Ela está fazendo o máximo o aperfeiçoamento, que é um atendimento à parte. Os atendimentos aqui são 2 vezes por semana, ou segunda e quarta, ou terça e quinta, 1h30. E os alunos que se destacam, eles têm um atendimento na sexta-feira. E esse atendimento também é importante falar. Na sexta-feira, nós não damos o transporte, porque nós queremos avaliar o comprometimento desse aluno. Olha, você está indo para uma turma melhor, mas você vai ter que vir de ônibus, de metrô para chegar aqui. E no horário, porque o atendimento é de 15 às 17 horas. E a gente percebe o comprometimento, porque de nada também adianta o CPB abraçar essa criança se ele não quer. Quando você falou que desses alunos que a gente tem, por exemplo, eu tenho aqui 539 alunos, certamente muitos deles não querem ser atletas de alto rendimento, querem ter uma atividade física. Pô, legal. E a gente tem que respeitar isso. E como é feito hoje? Hoje, nós temos 3 avaliações anuais, né? Março, junho e novembro. Das avaliações e as observações, no ano seguinte, nós provocamos o aluno a fazer aquela atividade que ele teve melhor desempenho, mas respeitando o interesse dele. Muitas vezes esse aluno ele tem um desempenho fantástico em atletismo, mas ele quer natação. O que quer natação? Nós deixamos um período e envolvemos ele em competições, porque quando chega em aperfeiçoamento, nós começamos a inscrevê-lo em competições, sejam específicas ou não. E ele começa a observar que o rendimento dele não é tão bom assim. Ele mesmo chega até o professor e pede: professor, posso fazer atletismo? E aí a dedicação é muito maior, Carlinha. Porque ele entra com uma vontade tão grande, e você, como técnica e coordenadora, você sabe disso. Quando o atleta ele se envolve, se compromete, o rendimento é diferenciado. E se eu conseguir provocar isso em uma criança, certamente, lá na frente, o técnico de alto rendimento não vai precisar passar por isso. Eu estou evitando que ele passe. Claro. Desculpa te interromper, mas uma curiosidade. Nessa dinâmica de viabilizar esse atleta vivenciar mais de uma modalidade, vocês têm um período padrão, tipo, de 2 em 2 meses a gente roda, de 3 em 3. Claro que provavelmente vocês observam os critérios de elegibilidade também, para quais modalidades aquele atleta poderia estar praticando, se desenvolvendo. Qual que é a periodicidade nessa troca, nessa vivência? Então, hoje nós oferecemos, desculpe se eu esquecer de alguma, nós oferecemos atletismo, natação, boccia, goalball, tênis de mesa, judô, voleibol sentado, para badminton e natação. 9. Onde o aluno é elegível, ele tem a sua experimentação. Então vamos falar sobre o deficiente intelectual, tá? Ele experimenta 3 meses o atletismo, 3 meses a natação, 3 meses o tênis de mesa. O deficiente visual, ele experimenta 2 meses em média o atletismo, a natação, o judô, o goalball e o futebol de 5. E a partir dali que nós avaliamos. A equipe de avaliadores lá do CPB nos dar esses dados, pelas observações, nós chegamos a um estudo desses casos e provocamos. Muitas vezes, é claro que existem exceções de alguns alunos que a gente experimenta deixar um tempo maior. Até para o rendimento apresentado dele é muito bom e deixamos um tempo um pouco maior, né? Até para provocá-lo. Mas é feita exatamente a experimentação em todas as modalidades elegíveis para a deficiência dos nossos alunos.
Ok, aqui foi até um comentário que a professora Andressa fez, que é muito importante a gente ressaltar, a importância nesse processo dos centros de referência das instituições dos parceiros locais, né? Que já têm os seus projetos esportivos, muitos deles com objetivo de qualidade de vida, socialização, mas às vezes identificam potenciais atletas, né? Algumas pessoas que podem se desenvolver no esporte paralímpico, e a proposta do centro de referência é portas abertas para quem quiser se desenvolver, utilizar, não importa se é clube, se é associação, tem uma iniciativa na área, utilize esse espaço que agora está aberto, né, para vocês. É um suporte, como a gente já falou em lives anteriores, a quem já desenvolve um trabalho, inclusive a gente sempre destaca que nas competições oficiais do CPB, os centros de referência, a gente não pode inscrever diretamente o atleta nas competições, ele tem que estar afiliado a um clube, a uma associação, né, que já está vinculada ao Comitê Paralímpico para essas participações competitivas, né? Então, é legal também a gente falar a importância desses parceiros locais, até na identificação desse público em potencial que está aí para a gente desenvolver a nossa região, o nosso estado, né, Ramon? Com certeza. O centro de referência não tem bandeira. Tá? Na verdade, é uma proposta para auxiliar clubes, associações, atender as pessoas. Se alguns técnicos também tiverem dificuldade, vão buscar no centro de referência. E mais ainda, hoje nós temos muitos cursos, né, de capacitação. Davi, inclusive, está assoberbado, que é o representante oficial, está assoberbado de pedidos. O centro de referência também vai servir para isso. Porque quando tiver um assunto que seja pertinente, que seja desenvolvido no centro de referência, não é o CPB que vai indicar os professores, por exemplo, se for em Belo Horizonte, né? Não vai indicar professor lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina ou do Nordeste. Não! Se tivesse expertise em Minas Gerais, quem vai ser responsável em dar esse curso vai ser o centro de referência, vai ser o professor do centro de referência. Esse é o mais importante. E mais ainda, que eu deixei até de falar, hoje muitos atletas vêm para São Paulo para treinar no centro de treinamento. O centro de referência também foi criado para que esse atleta, por exemplo, mineiro, não tenha que morar em São Paulo para treinar no alto rendimento. Ele vai ter o centro de referência e vai ter o suporte exatamente da coordenação. No caso do atletismo, o professor Amauri, no caso da natação, o professor Léo, e assim por diante. Porque vamos dar essa assessoria a todos os técnicos de alto rendimento dos centros de referência. E aí nós vamos, ao mesmo tempo, oportunizar esse atleta de ficar perto das suas famílias, ter o gasto menor, tá? E os técnicos de alto rendimento dando assessoria a esses técnicos, certamente esse atendimento se torna qualificado, muito qualificado. Já é qualificado, mas se torna melhor ainda. Então você percebe que é uma bola de neve, mas num sentido muito positivo. De construção, não é, Ramon? Só é. Só é. Muito não legal consigo enxergar outra perspectiva para esse projeto. Você citou aí o Davi, né, que está à frente aí dos cursos da educação paralímpica, e estava no nosso cronograma de atividades 3 cursos para o primeiro semestre, né, de formação nas 3 modalidades que a gente desenvolve aqui inicialmente. Isso. A gente teve que postergar, mas é importante o pessoal saber também que o Centro de Referência vai dar continuidade a essas ações de formação, habilitações técnicas, capacitação para professores, né, que estão atuando na rede municipal, estadual de ensino, né? Não é em função da pandemia que a gente vai abandonar esses objetivos, e inclusive semana que vem a gente tem uma live com o Davi que vai trazer algumas novidades também sobre esses temas, né? Então vai ser muito bacana também para a gente destacar, entender um pouquinho dessa demanda, né, dos cursos
de capacitação, e muito legal essa questão de valorizar o profissional da região, da área. É um processo de construção, sim, que só vem a fortalecer cada região, né, Ramon? Então, falando só um pouquinho aqui do contexto, né, do dia a dia nosso de atividades, a gente também tem a questão da elegibilidade para o esporte paralímpico, né? Então, às vezes a gente divulga na cidade as ações do centro de referência e a gente recebe pais, né, com filhos com deficiência, mas nem sempre essa deficiência é elegível para o esporte paralímpico. Você disse que na abordagem nas escolas vocês levam vídeo, levam informação, vocês também deixam claro essa questão nesse primeiro momento já da elegibilidade ou não. Vocês primeiro fazem um teste e depois explicam para os pais. Isso é um primeiro ponto. E ainda sobre essa questão, a gente, aqui em Belo Horizonte, anda discutindo muito a questão da classificação intelectual. É um ponto ainda muito difícil pelo alto custo dos testes, né, em clínicas de psicologia. Como é que vocês fazem com esse público? É muito grande essa demanda de atletas, de pessoas com deficiência intelectual. Eu acredito que São Paulo não seja diferente, né? Como é que vocês lidam? E no ano passado, acredito que foi no segundo semestre, nós vimos também algumas mudanças da CBDI no sentido de custos para participação em competições. Vocês estão acompanhando esses processos, tudo em torno tanto da classificação intelectual quanto da elegibilidade, né, para a prática. Como é que vocês têm abordado isso daí no dia a dia? Até para orientação dos pais, expectativas, né, Ramon? A gente Claro. tem que deixar bem claro para eles esse ponto. Claro. O projeto ele tem a sua limitação, né? O nosso aqui, agora aumentamos as atividades. A nossa meta esse ano era chegar a 640 alunos, né, em julho, e fechar em 690 alunos em dezembro, né? Essa é a limitação. E como a limitação, a gente também estipula o quantitativo por deficiência. Por exemplo, nós estipulamos aqui 30% para cada uma, né? 30% sobrando os 40% para os intelectuais. Quando a gente chega exatamente a esse número, a essa porcentagem, melhor falando, nós infelizmente temos que falar ao responsável que não tem vaga naquele momento. E também passamos para todos os pais que, apesar de ser um atendimento gratuito, o aluno que tem 2 semanas de ausência, ele é desligado e é chamado um outro aluno, tá? A questão da classificação, a inicial é por observação, né? A inicial é por observação. Até porque nós queremos incentivar esse aluno que, por muitas vezes, na sua escola, ele não tem atendimento esportivo, né? Pela limitação que ele tem, seja sensorial ou motora, ele é dispensado das suas aulas por um simples atestado médico. Então, ele não tem atividade física, né? Nós tivemos, inclusive, um caso do Tiago, inclusive saiu no vídeo, né? Está disponibilizado no YouTube, que ele chegou para a gente em cadeira de rodas. É importante falar que nenhum de nós faz milagre, né? Mas ele chegou em cadeira de rodas, ele tem 15 anos, né? E sempre andou em cadeira de rodas. Em atividades, iniciou na natação, né? Depois de 2 semanas, ele largou a cadeira e quis andar sozinho. É um PC, um paralisado cerebral, né? E em casa, inclusive, começou a se deslocar sem a cadeira de rodas. Mudou a rotina dele. Para você ter uma ideia, até os pais começaram a se interessar e estudar, né? Isso está disponibilizado no vídeo, né? Que a mãe fala que ela começou a estudar para ajudar o Tiago. Então você percebe que você não muda uma pessoa. Você muda a família, a vizinhança, a escola. Então é fantástico, né? E nós que tivemos em escola, né? A minha passagem em escola foi mais de 30 anos no Benjamin, você percebe a diferença do aluno que faz atividade física e do aluno que não faz atividade física, principalmente no deficiente visual. A autoconfiança, orientação e mobilidade é diferenciada. Não estou querendo dizer que a atividade física seja a única ferramenta, pelo amor de Deus, estou longe disso, mas que ela ajuda muito
ajuda, principalmente a autoestima. Então, como você me perguntou, os alunos que nós selecionamos para ir para o aperfeiçoamento, esse sim, nós começamos a solicitar aos responsáveis os testes obrigatórios para cada deficiência, seja a visual, a física ou a intelectual. Porque certamente esse aluno, quando ele ingressa no aperfeiçoamento, ele já tem como meta ser atleta de alto rendimento. E aí, sim, nós começamos a investir. Até porque hoje um teste para o deficiente intelectual, inclusive a Paralimpíada Escolar, a BDI, hoje, CBDI, né? CBDI, isso. CBDI. Já está exigindo, porque muitos dos nossos atletas que participam da Paralimpíada Escolar estão disputando o circuito caixa. Então isso estava trazendo uma dificuldade. Então agora, na Paralimpíada Escolar, o que antes a Paralimpíada Escolar era um evento participativo, hoje é um evento competitivo. Os estados não querem levar hoje aquele atletazinho para incentivar, não, ele quer levar aquele atleta para ganhar. Então, essa mudança de mentalidade, isso, para o paradesporto, ela só tende a melhorar. Cada vez que a nossa exigência é maior, certamente as opções de atletas de alto rendimento vão ser muito maiores. Você vê o goalball ele teve... Na minha época, Carlinha, era torball. Olha, as origens, está nas origens do goalball. Eu sou né? velho. Hein? Torball. A gente ensinava no Instituto Benjamin Constant, torball. E ver o goalball ali, tímido, entrando, coisa e tal. Hoje em dia, cara, pô, na Paralimpíada Escolar, talvez a gente tenha que fazer algumas etapas, porque o número de dias não dá para fazer a competição. Não cabe mais, né? Não cabe. Se todo mundo se inscrever, por exemplo, se a gente tiver metade dos estados se inscrevendo em goalball na Paralimpíada Escolar, eu não consigo fazer, ainda tem masculino e feminino. Eu não tenho espaço físico. Isso é tudo um resultado também do processo de profissionalização, né, Ramon, do esporte paralímpico, né? Porque isso é positivo. A gente vê nos escolares os treinadores principais que estão aí, né, nas etapas regionais e nacionais. Eu vejo no goalball mesmo, os técnicos são os que estão disputando aí os campeonatos da CBDV, né? Um abraço aí o pessoal da CBDV que está acompanhando a live também. E a gente tem uma pergunta aqui, Ramon, do Heraldo, de Poços de Caldas, se há perspectiva para o Festival Paralímpico no próximo ano. A gente sabe que está muito ainda, né, incerto, ações para o próximo ano, como fica, mas a gente recebe o tempo inteiro perguntas a respeito de Festival Paralímpico, Paralimpíadas Escolares em 2021, acontece ou não acontece? Sei que é uma pergunta difícil, né, para o momento, mas... Está aí a pergunta do Heraldo. Não acho difícil, não, porque são projetos que já comprovaram as suas eficiências. O CPB, hoje, o presidente, o Misael Conrado, ele faz questão de toda a palestra dele falar a respeito de todos esses projetos, porque, na verdade, essa gestão está construindo o alicerce de atletas de alto rendimento para as próximas gestões. E vai ser um alicerce tão sólido, tão firme, que eu tenho certeza, o presidente falou que nós só conseguiremos passar da China 24, 28, 32, 36, em 2036. Eu falei para ele que certamente em 2032 e até em 2028, nós já vamos dar muito trabalho para a China com esses projetos. Então, respondendo ao professor, certamente. E eu quero até aqui falar sobre os resultados, né, do festival em 2019, que nós atendemos a 10.024 crianças, dentre elas 7.313 com uma deficiência,
o público envolvido foram de 20.532 pessoas, crianças responsáveis, os voluntários, 3.608 voluntários, sendo que 78% deles de educação física, 65 núcleos dos 70 tiveram apoio governamental, isso é muito legal, tá? Que são outros parceiros que estão agregando a esse projeto. 61 núcleos tiveram a participação dos nossos atletas, tá? Tiveram lá, né, presentes. E 60 núcleos tiveram suporte da mídia local. Isso foi muito importante. E o custo, quando a gente divide o que foi gasto pelo número de alunos, saiu a R$ 123,51. E quando a gente divide pelo público envolvido, sai a R$ 60,30. Isso é um projeto que, comprovadamente, né, até financeiramente, ele é eficiente. Fora a divulgação que saiu, inclusive, uma reportagem, no sábado, inclusive, no Jornal Nacional. Uma reportagem de 1 minuto e 53 segundos. Isso só comprova exatamente a eficiência. Professor, certamente nós vamos realizá-lo em 2021. Mas tem que se candidatar. Tá? Esse ano, inclusive, nós lançamos o edital e existem algumas exigências. Então, certamente os projetos que não atingiram as metas terão que atingir. Isso é muito importante. Trabalhamos sempre com metas. Esses resultados são incríveis, números muito expressivos. E aí, Ramon, ainda falando sobre resultado, ainda falando sobre base, a gente falou sobre Paralimpíadas Escolares, o impacto que esse evento tem, né, no público com deficiência em idade escolar. A gente tem, baseado nos resultados e na performance desses atletas das Paralimpíadas Escolares, a possibilidade de participar do Camping Escolar Paralímpico, que é um outro projeto que o CPB implantou. Saíram atletas para as seleções de base do camping. Como é que está sendo essa mobilização? Porque eu entendo como praticamente uma extensão, né, desses resultados dos escolares, mas otimizando, né, esses potenciais, esses atletas que se destacaram nessa competição. Como é que está sendo a proposta do camping, Ramon? Muito interessante. Eu acho que a minha motivação maior é exatamente no sucesso que esses projetos estão tendo. Hoje o camping, para quem não sabe, né, ele seleciona atletas de todas as modalidades que nós oferecemos. Então, nós oferecemos 12 modalidades. Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro de todas. Atletismo, natação, goalball, judô, futebol de 5, futebol PC, tênis de mesa, tênis de campo, para badminton, vôlei sentado, basquete 3x3, tá faltando, e bocha. 12 modalidades. Então nós pegamos os melhores atletas e esses atletas são avaliados pelos coordenadores que são indicados pelas associações e confederações nacionais, tá? Fazendo um camping durante 20 dias durante o ano, né? Então nós respeitamos também a questão do recesso escolar, né? Nós sempre nos reunimos final de janeiro e início de fevereiro e em julho, levando essas crianças para o CT e oferecendo a eles uma vivência de atleta de alto rendimento. O que quer dizer isso? Ele tem que acordar na hora certa, ter as refeições na hora certa, ter que fazer o seu treinamento, ter que explicar ao técnico qual o seu... porque muitas vezes ele não está rendendo aquilo que ele rende. E, à noite, nós reunimos exatamente nos 10 dias, nós temos 4 palestras. Sempre após o jantar, existem as palestras que são direcionadas, né? A nutrição, a fisioterapia, o bate-papo com os atletas de alto rendimento e separadas. Por quê? Porque é um público que tem a faixa etária de 12 a 18 anos. Então, certamente, quando a gente vai discutir sexualidade, que foi muito engraçado, né? Nós separamos a fala, porque uma fala é para um jovem nós separamos
de 16 a 18, de 15 a 18 anos. E a outra fala é para 12 a 14 anos. E eu vou te confessar que foi hilário, né? Você escutar os garotos perguntando sobre camisinha, uma série de coisas, né? Se engravidava, beijando, uma série de observações que foram muito boas, porque são observações que certamente eles não têm na família, na escola, com os amigos. E é importante que ele saiba ali entre a gente e da forma certa. Então esse projeto, em 2019, vamos aos resultados. Mundial de Jovens de Atletismo na Noruega. 2 medalhas de ouro e 1 de prata. Mundial de Jovens de Goalball na Austrália. Feminino, medalha de ouro com 3 atletas do camping. E masculino, medalha de prata com 4 atletas do projeto camping. 2 índices para o Parapan de Lima. Isso alcançado por um atleta de S5 na natação e S5 e S2, um de 14 e o outro de 16 anos. Dentre essas participações, o atleta S2 bateu o recorde mundial em Lima, na prova de 100 borboleta. Uma convocação para o Parapan de Lima no voleibol sentado. Recorde brasileiro no arremesso de peso, classe F20, no atletismo. 23 atletas convocados para as seleções de jovens das confederações e associações nacionais, sendo futebol de 5, 3, goalball 8, atletismo 2, natação 3, voleibol sentado 4, tênis em cadeira de roda 3. Então, os números já comprovam a eficiência. Nós tivemos um recorde mundial, Carlinha. Um garoto de 16 anos. Incrível. Não, é fantástico. E eu queria aqui, e vou repetir ao final, que quem é culpado disso tudo são os professores de base. Eles são os culpados de nós termos esses resultados aqui. Ó. Não é o CPB. Que eu já falei para vocês que o CPB, se ele tentar abraçar todas essas ações, não vai dar certo. Não vamos ter sucesso. O sucesso se dá com os professores de base. Por isso que em todas as minhas falas, eu faço questão de agradecer a vocês, professores de base. Muito bom, Ramon. Olha, foi muito importante essa sua participação aqui com a gente. Eu queria muito te agradecer. A gente já está aí na reta final, com o Instagram já derruba a gente em alguns minutinhos. Mas muito obrigada pelos esclarecimentos, pelos projetos apresentados, pelos números. Obrigada ao Comitê Paralímpico, ao Ministério do Esporte, né, da Secretaria do Esporte, que nos apoia na realização aqui do Centro de Referência, ao Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Né, lembrando que terça-feira a gente tem mais uma live com o professor Fábio Dias, do atletismo. Então vai ser bem bacana para falar um pouquinho sobre questões mais técnicas da modalidade. Obrigada aí pela sua disponibilidade de estar junto conosco com essas informações tão preciosas para quem não entende a dimensão, né, desses projetos do CPB. Então, muito obrigada, Ramon, mais uma vez. Que isso, ficamos aqui sempre à disposição, sempre com a ação maior, o paralimpismo. Muito bom, obrigada a todos aí que nos acompanharam. Tem grandes parceiros, pessoal da CBDV, do CEP, o FMG, acompanhando sempre. Né? E próxima terça-feira a gente volta com mais uma live. Na quinta com o professor Davi Farias, também falando sobre a educação paralímpica. Então, aproveitem aí esse período que a gente está tendo oportunidade para trocar tantas informações. Né? Obrigada a todos que participaram e grande abraço. Abraço, Ramon. Obrigada. Tchau. Fiquem com Deus.